Muitas empresas estão anunciando e pagando bons dividendos e essa semana temos mais empresas, mais ações que estão com a Datacom aberta, ou seja, ainda dá tempo de pegar o dividendo caso se encaixe na sua estratégia de investimento. Outras empresas estão divulgando bons resultados e por isso falaremos um pouco aí dessas empresas, além dos dividendos aí dessa semana. E antes de mais nada, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta de estudar as empresas da Bolsa, se inscreve no meu canal e ative as notificações e já me conta aqui embaixo, né, se você vai receber algum dividendo essa semana, quem vai te pagar. Mas vamos lá então, começando aqui com os dividendos, ações que estão com Datacom aberto agora para essa semana, tá bom? Atenção aí, vamos começar com a Cosan. A empresa comunicou o pagamento de quase 800 milhões em dividendos, equivalentes a cerca de 42 centavos por ação. A data base é o dia 5 de maio agora e o pagamento vai ser feito no dia 20 de maio de 2022. Então esse dividendo aí da Cosan, com base na cotação de hoje, né, em torno aí dos R$ 20, daria aí um percentual médio de 2% em proventos com base nessa cotação. Essa é uma baita de uma empresa, na minha opinião, talvez uma das melhores da Bolsa para crescimento, no meu ponto de vista. Empresa muito diversificada em linhas de negócio. O foco dessa empresa não é dividendos, tá? Eu vejo esse pagamento apenas como uma consequência, né? A minha visão para essa empresa é muito mais aí para o longo prazo, olhando para o potencial de crescimento do negócio. Inclusive, é uma das ações aí que eu sigo posicionado, tenho em carteira. E a outra empresa que está com Datacom aberta ainda para essa semana é a Suzano. A empresa comunicou a distribuição de dividendos complementares no montante aí de quase 800 milhões, o que corresponde aí a cerca de 59 centavos por ação, e a data base é o dia 4 de maio agora, né? Então até amanhã, último dia aí para quem é investidor ou para quem vê que se encaixa na estratégia para poder garantir o pagamento. E esse pagamento será no dia 13 de maio de 2022. Esse pagamento que representa em termos percentuais, né, com base na cotação de hoje, né, cerca de 1% pagos em dividendos. Vale ressaltar, né, que a Suzano já fez um pagamento, né, já fez um anúncio aí de um grande pagamento aos acionistas, né, cerca aí de R$ 1 bilhão já feitos aí esse ano. E esse montante que eu comentei agora, né, de 800 milhões, são dividendos complementares. A Suzano, que é uma grande empresa, mundialmente conhecida no setor de papel e celulose, e o segmento vem com boas perspectivas desde 2021. Não vejo também como uma ação para dividendos, mas sim como uma empresa aí para estar exposto às commodities, exposto à exportação, ao dólar. As commodities, elas tendem a surfar determinados ciclos de alta que podem fazer bem aí dentro de uma carteira diversificada. Mais uma empresa com Datacom aberta para essa semana é a JSL. A empresa comunicou para os acionistas o pagamento de 61 milhões em dividendos, o que equivale a cerca de 21 centavos por ação, e a data base é o dia 5 de maio agora, de 2022, e o pagamento vai ser no dia 17 de maio de 2022. É um dividendo aí que corresponde a aproximadamente 3%, com base na cotação de hoje, aí, né, na casa dos R$ 7. E vamos agora rapidamente às empresas que já anunciaram seus dividendos e estão pagando agora nessa semana. Essas aí a Datacom já passou, né? Não dá mais tempo de pegar. Mas vamos acompanhar aí para a gente colocar no radar, porque elas podem pagar mais dividendos nos próximos trimestres. Então vejam aí, né, e pausem o vídeo se precisar. Dia 2 e dia 3, as empresas aí que estão pagando dividendos. Agora passando aí para o dia 4, ó, tem dividendo gordo aí pingando, R$ 2,73, por exemplo, ó, da Unipar. Essa empresa pagou um alto dividendo em 2021 e agora em 2022 já começa aí remunerando bem o acionista. Inclusive nós falamos dela em vídeos passados, alertando o pagamento e que a Datacom ainda não havia sido divulgada. Dia 5 e dia 6 agora também tem empresas pagando. Vejam aí na tela quem são e me conta aqui embaixo, né? Quem que está pagando dividendos para a sua carteira essa semana ou nesse mês.
Bom, e dito isso, vamos agora a algumas empresas para a gente ficar de olho agora em 2022, porque como a gente sabe, esse não é um ano muito fácil, economicamente falando, e é nessas horas, né, que eu sempre lembro para vocês, né, olhar mais para o fundamento, olhar mais para o resultado do que para a cotação. Vamos começar com os números da Copasa. A empresa reportou uma receita líquida de água e esgoto totalizando 1,2 bilhão. Foi uma queda aí de cerca de 1%. O EBITDA foi de 445 milhões, uma queda de mais de 14%. E com isso a margem também caiu e ficou aí em 33,8%. O lucro líquido da Copasa totalizou 167,5 milhões, foi uma redução aí de mais de 23%. Então foi um resultado nem tão animador assim para o mercado, né? Além dessa queda na margem, nessa queda do lucro, as despesas administrativas também puxaram o resultado para baixo, né? Elas aumentaram em mais de 4%. E os custos com tratamento também aumentaram bastante nesse trimestre. E aí, para quem talvez está posicionado na empresa, está preocupado, né, está vendo as ações caindo aí mês a mês, já acumula aí uma boa desvalorização. Então, na minha opinião, para quem está posicionado na empresa e está preocupado, eu acho que é ter paciência, né? Não adianta desesperar, não adianta apavorar. Eu acredito que a gente tem que olhar daqui para frente, né, no que a empresa vai fazer daqui para frente, porque em termos aí de investimento, a empresa tem um cronograma que foi aprovado inclusive em assembleia, né, um montante aí de 1,4 bilhão a serem destinados para investimentos em 2022 e ainda outras cifras relevantes aí previstas para até 2026 em investimentos. Então eu acredito que esse aí é o ponto, né? Porque ele pode ser positivo, da mesma forma que pode ser muito negativo se a empresa não conseguir cumprir em caso aí dos próximos resultados não ajudarem. E fora isso, né, a empresa ainda está controlada financeiramente, né, com uma dívida considerada ainda baixa. Então é preciso acompanhar esse 2022 para ver como é que vai ser. E vamos agora de mais uma empresa de destaque, agora no início dessa semana. Estou me referindo aqui à empresa Intelbras. A empresa também divulgou seus números do primeiro trimestre de 2022 e a receita operacional líquida foi de 866 milhões, uma alta aí de mais de 24%. O EBITDA foi de 104 milhões, 2,6% maior na comparação anual, com a margem de 12,1%. O lucro líquido foi de 98,5 milhões, uma alta de 9,9% na comparação anual. E essa aqui é uma empresa que eu particularmente ainda não tinha parado para comentar, para falar sobre ela aqui no canal, nunca acho que nem tinha olhado aí para os números da empresa, mas é uma empresa que vem até melhorando aí suas operações. É uma empresa ainda recente na bolsa, né? Fez o IPO aí por volta aí do início de 2021, está no setor de tecnologia oferecendo soluções para segurança eletrônica, redes, comunicação, controle de acesso, energia e energia solar. E voltando aqui para os números, para os resultados da empresa, alguns destaques importantes que a gente pode observar. Um deles é na linha de segurança, que cresceu em mais de 26%, e o segmento de energia, que também foi um bom destaque da empresa, com um aumento aí de quase 120% na receita. E aí, de modo geral, né, uma empresa que reportou um resultado bom, né, começou bem aí o ano de 2022, apesar de ser uma empresa recém-chegada em bolsa. Eu acredito que para quem tem aí apetite a risco, vale a pena olhar mais de perto, acompanhar a partir de agora essa empresa, porque ela tem potencial de crescimento. E uma outra empresa também bastante interessante aí do nosso mercado, que divulgou bons resultados, é a Marco Polo. A empresa reportou aí uma maior produção, atingindo mais de 3.000 unidades, foi uma alta aí de 2,3% na comparação anual. A receita líquida reportada pela empresa foi de 958,6 milhões, uma alta aí de 14,9% comparado ao mesmo período do ano anterior. O lucro bruto foi de 112 milhões, com alta de 11,7%. O EBITDA foi de 51,3 milhões e o lucro líquido reportado pela empresa foi de 98 milhões, com margem de 10,2%. Então, de maneira geral, mais uma empresa aí que reportou bons números para o mercado, sinalizando aí
a retomada ou a continuidade do crescimento. Essa é uma empresa fabricante de carrocerias de ônibus, empresa multinacional que hoje detém cerca de 50% do mercado brasileiro. É uma empresa com boas perspectivas em relação ao aumento de demanda tanto no segmento rodoviário quanto no segmento urbano e também nas exportações. É uma empresa em que, se a economia der sinais de crescimento, muito provavelmente aí essa empresa ela vai crescer junto. Bom, vamos lá de mais empresas divulgando resultados. Vamos falar aqui agora de Localiza. A receita líquida reportada pela empresa, receita de aluguéis, foi de crescimento 32,7%, sendo 35,6% na divisão de aluguel de carros e 22,8% na divisão de gestão de frotas. O EBITDA foi de 1,1 bilhão, um crescimento aí de mais de 40%, e o lucro líquido foi de 517,4 milhões, crescimento de 7,3%. Localiza, que é uma empresa bastante conhecida aí no mercado, segue aí como uma ótima empresa, vem de crescimento notável aí nos últimos anos e está posicionado dentro do segmento de expansão, um segmento de aluguel de carros e gestão de frotas, vem se mostrando muito promissor, e aqui na nossa bolsa nós temos boas empresas posicionadas e a Localiza, sem dúvida nenhuma, é uma delas. E vamos aqui para mais uma empresa, agora os principais destaques da Klabin. A empresa também divulgou seus números para o mercado e reportou uma receita líquida de 4,4 bilhões no trimestre, foi uma alta aí de 28% na comparação anual. O EBITDA foi de 1,7 bilhão, crescimento aí de 35% na comparação anual, e o lucro líquido foi de 875 milhões no trimestre, uma alta de mais de 100%. O ROIC também teve evolução e ficou aí em 20,1%, enquanto a alavancagem diminuiu, ficando em 2,4 vezes. Essa é mais uma empresa aí de grande potencial no mercado, empresa mundialmente conhecida. A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil, um setor que tem boas perspectivas de crescimento para os próximos anos, e a Klabin está com um grande projeto em andamento, é o projeto Puma 2, onde a intenção é ampliar a capacidade da empresa e atender mercados estratégicos e em crescimento, e de maneira geral aí a empresa melhorou seus resultados em 2021 e 2022, começando aí sinalizando uma melhora na base anual. E essa empresa eu gostaria também de saber a sua opinião. Você tem ações da Klabin? Esse foi mais um vídeo então com notícias rápidas aqui para vocês. Bons estudos, bons investimentos e até a próxima.